Quando nós fugimos do nosso propósito, preste muita atenção. Quando nós fugimos da direção de Deus, o nosso percurso é isso aqui, ó, ladeira abaixo. Mas a grande verdade é que todos nós, como igreja, como cristãos, temos um chamado em específico, que é o de proclamar a verdade, de pregar a palavra de Deus, de anunciar o reino de Deus para todos que ainda não o conhecem. E esse chamado, independentemente se você é um obreiro, se você é pastor, se você é empresário, se você é comerciante, um industrial, um acadêmico, um professor, um profissional liberal, pouco importa, todos nós, quando conhecemos a Cristo de fato e de verdade, nós assumimos o compromisso de executar essa tarefa, porque Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo, pregai ele não disse isso para os discípulos, para os 12 apóstolos, ele disse para todos aqueles que o seguem. Então o advogado, quando desempenha o seu papel lá no seu escritório de advocacia, ele vai ter a oportunidade, de um jeito ou de outro, de anunciar Jesus para os seus clientes. O empresário, o político, seja ele quem for, seja essa pessoa, a função que ela ocupe, ela vai ter uma oportunidade, mais cedo ou mais tarde, de anunciar a Jesus a quem ainda não o conhece. Este é um chamado para a igreja, para o cristão como um todo. E Jonas, apesar do que ele fazia, eu não me recordo de qual fosse a sua profissão, se ele apenas era profeta, acredito que não, deveria ser agricultor, enfim, eu não sei a profissão, não me atentei a esse caso, mas eu não sei qual era a profissão exata de Jonas. Mas o fato é que ele havia recebido de Deus a incumbência de descer depressa à cidade de Nínive e pregar contra ela, alertá-la sobre o mal que ela estava correndo. Mas quando Jonas recebeu esta direção de Deus, o que Jonas fez? Fugiu do seu compromisso. Então, eu e você, como igreja, nós temos o compromisso de anunciar a Jesus, principalmente sua volta, seu retorno, para aquelas pessoas que ainda não têm a mínima ideia de quem é Jesus. Nós temos que nos levantar, pregar contra a cidade, nós temos que nos levantar contra o pecado, custe o que custar. Esse é o papel da igreja. Na quarta-feira nós falamos sobre a mulher do vaso de alabastro, que ela se aproximou de Jesus para oferecer. O problema é que o discurso das igrejas modernas, hoje em dia, é simplesmente você vir na igreja para mudar de vida. Só que a grande verdade, embora isso não seja mentira, mas a grande verdade é você vir à igreja para você ajudar a mudar de vida a outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. E essa mudança só é possível através da evangelização, através da conversão daquelas pessoas que ainda vão ouvir o evangelho talvez da sua boca. É muito triste, pessoal, você morar num bairro ou numa cidade, por exemplo, e o seu vizinho de porta, o seu vizinho de cerca, não saber, por exemplo, que você frequenta uma igreja, que você é uma pessoa de Deus, nascida de Deus. Isso é um cúmulo. Um rapaz uma vez me procurou dizendo assim: pastor, acredito que eu passei 2 anos trabalhando num lugar e nunca souberam que eu era cristão. E eu falei para ele: porque você nunca foi. Porque quando você é luz, a Bíblia diz que não adianta nós escondermos uma luz debaixo da cama. Por quê? Porque ela vai iluminar, ela vai aparecer, não tem como você ocultar. Quando você é de Deus, você aparece. Quando você é de Deus, você resplandece. Se você quer ser luz, naturalmente você vai andar em meio às trevas. Porque ser luz para andar no meio de lugares iluminados não faz sentido. Então, quando você é luz e está no meio das trevas, você reflete a luz de Deus para aqueles que estão na escuridão. Então você imagina um quarto muito escuro, sem uma fresta de luz. Se você acende um palitinho de fósforo, por menor que seja, aquela luz chama a atenção de quem está no quarto escuro. Compreende isso? Sim ou não, pessoal? Então o que você e eu precisamos entender é que o nosso chamado como igreja
é para nós pregarmos o Evangelho de maneira que elas se sintam envergonhadas, as pessoas que ouvirem a mensagem, se sintam envergonhadas pelo estilo de vida que elas possuem. Eu tenho dito que você não pode vir para a igreja para se sentir bem, você tem que vir à igreja para se sentir mal. Você tem que sair da igreja assim, puxa vida, eu tenho que me consertar nisso, eu tenho que me consertar naquilo, eu tenho que me consertar naquilo outro. Você não pode vir à igreja esperando uma palavra motivacional. Você tem que vir na igreja para receber uma palavra que o transforme de dentro para fora. A palavra, o evangelho, ela tem que causar em nós desconforto. O adúltero, ele tem que ouvir a palavra, ele tem que ficar se remoendo, de duas uma, ou ele nunca mais volta, ou ele diz assim, eu preciso de conserto, para salvar minha alma e para cuidar da minha família e do meu casamento. Mas as mensagens que têm sido pregadas hoje no altar têm sido mensagens para massagear o ego das pessoas. Então o adúltero ouve a palavra e ele sai do culto normal, ele sai leve. Como pode uma pessoa em adultério, como pode uma pessoa que rouba, uma pessoa que é infiel, uma pessoa que é infrutífera, ouvir a palavra de Deus e sair como se nada tivesse acontecido? Porque provavelmente ela não ouviu a palavra. Porque a palavra de Deus é como Deus disse, desce depressa a cidade e prega contra a cidade. Por que contra? Porque a palavra de Deus é santa e a cidade estava vivendo uma vida de devassidão. Compreende, pessoal? Então o evangelho que é evangelho, ele vai trazer desconforto. O evangelho vai fazer você sentar na poltrona e vai dizer assim, puxa vida, o pastor prega duro demais, o pastor sempre bate nessa tecla, mas não é o pastor, é a palavra de Deus. Então eu não posso sair da igreja me sentindo como se, estando no erro, me sentindo como se a mensagem não fosse para mim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vemos que Jonas, quando ele fugiu da presença do Senhor, diz a Bíblia que ele desceu a cidade de Jope. Quando nós fugimos do nosso propósito, preste muita atenção, quando nós fugimos da direção de Deus, o nosso percurso é isso aqui, ladeira abaixo. Você vê que ele fugiu da presença de Deus, ele desceu para onde? Para a cidade de Jope. Depois ele pagou a sua passagem, entrou dentro do barco e desceu mais um pouquinho. Foi para onde? Para o porão do navio. Mas aí não ficou só no porão, ele desceu um pouquinho mais e foi para as profundezas do mar, porque jogaram ele no mar. Porque descobriram através das sortes que ele havia provocado aquela tempestade por rebelião ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas não bastou, ele desceu para dentro da boca do peixe e lá ficou 3 dias. Percebe, quando você foge da direção de Deus, do propósito de Deus, a sua vida é ladeira abaixo. Os marinheiros tentando voltar para a terra, é impossível lutar contra a vontade de Deus. Amém, pessoal? É impossível. Não dá para você consertar a coisa na força do braço. Não dá para você acertar, não dá para você aparar as pontas na força do braço. Eles tentaram salvar a vida de todos os marinheiros incrédulos, não queriam jogar Jonas ao mar. Sabe por quê? Porque disse, não, nós vamos matar um homem inocente, que é isso? Talvez não seja bem isso, talvez a tempestade foi ao acaso. E eles tentavam remar voltando para a terra, mas não conseguiram. Quanto mais se esforçavam, menos efeito tinha. Veja que a pessoa, para ela se afastar de Deus, ela paga a passagem. Pagar a passagem não é outra coisa senão você ter que se sacrificar por algo. Você está tirando algo que é seu, algo que você produziu, para comprar alguma coisa. Tem pessoas que, para se afastarem de Deus, elas pagam sem perceber que estão pagando. Na cabeça dela é mais barato fugir da direção de Deus, fugir do compromisso com Deus, do que fazer a vontade de Deus. Só que tem uma máxima que a gente aprende: o barato sai caro.
Ele pagou a passagem para ir para o lado oposto da vontade de Deus. Nós vemos das coisas nos mínimos detalhes. Você vê, por exemplo, quem critica as ofertas e os dízimos na igreja, não percebe que eles gastam muito mais com a prostituição, com o vício do álcool, com o vício do cigarro. Se você colocar uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que vive no engano, e juntar tudo que ela gasta, dá muito mais do que 10% do seu salário. Mas quando se fala do dízimo, ela fala não. Quando se fala da oferta, não. Ela diz assim, ó, poxa, eu não tenho tempo para Deus. Mas ela tem tempo às vezes para ficar horas a fio no celular, na internet, na frente da televisão e por aí afora vai. Ela não tem tempo, é muito caro, é muito penoso, custa muito ela participar de uma vigília. Mas quantas são as pessoas que passam 3 dias pulando carnaval sem dormir? Então, elas pagam a passagem, é mais caro para elas, embora elas não percebam, mas elas estão pagando para se afastar de Deus. Jonas pagou para ir para longe de Deus. Não tem como você contrariar a vontade de Deus e não afundar. Compreende isso? Não tem. É preciso que eu e você compreendamos isso. A nossa vida, pessoal, é reflexo daquilo que eu tenho oferecido a Deus. Aquilo que eu ofereço a Deus vai aparecer naquilo que a vida tem me dado. Tem pessoas que sempre estão em dificuldades, tem pessoas que sempre estão com problema, ora no casamento, ora na família, ora na vida financeira, ora na saúde. Veja o que essa pessoa tem oferecido a Deus. Ela pode ter a aparência de que ela é uma pessoa santa, prestativa de Deus, mas você olha para a vida dela, a vida não condiz com o Deus que ela serve, porque a gente só consegue receber o que a gente oferece. Jonas, ele estava oferecendo para Deus o desprezo, a infidelidade, a desobediência, e ele só afundou, a ponto de parar dentro da barriga do peixe. O capitão diz assim no versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? É como se o capitão estivesse parafraseando o próprio Deus. É como se Deus estivesse falando através do capitão o seguinte, falando assim: vem cá, ô Jonas, como é que você pode ficar dormindo, descansando, se a cidade de Nínive está morrendo? Como é que pode? Eu nunca me esqueço, nós moramos num apartamento uma vez, que todos os dias, quase todos os dias, o vizinho de cima quebrava o pau com a esposa. Quase que com frequência. E nós começamos a montar estratégia para poder falar de Jesus para eles. Porque como é que eu posso ter tranquilidade, conhecendo o Deus que eu conheço, servindo o Deus que eu sirvo, e vendo o meu vizinho a ponto de matar a sua própria esposa e eu não fazer nada? Como é que eu posso dormir? Como é que eu posso descansar? Como é que eu posso viver sabendo que outros estão morrendo? Foi isso o que o capitão falou para ele, para Jonas, de uma forma assim, um tanto emblemática, porque é como se fosse o próprio Deus dizendo: Nínive está perecendo e você está dormindo, rapaz. Então o nosso chamado como igreja, como cristão, apesar de muitos outros chamados que você pode ter, às vezes você tem um chamado para evangelizar de uma maneira diferente, você tem um chamado para ser pastor, você tem chamado para isso, tudo bem, mas um chamado único que todos aqueles que se convertem a Jesus têm, é o de salvar vidas, é o de proclamar a palavra de Deus, independentemente da situação que você se deparar, independente da situação que você viver, ou que você vive. Independente do círculo onde você está, chega um momento que você tem que mostrar que você é um embaixador do reino de Deus. Foi isso que o capitão disse. E uma coisa interessante, ele diz assim:
Preste atenção como é que é o espírito enganador. Perguntou o capitão: diga-me, quem é o responsável por essa calamidade aí? Você? Quem é você? Diga-me, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? Olha a resposta no versículo 9. Respondeu ele: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Espera aí, pode parar. Adorador do Senhor. Se de fato Jonas fosse um adorador do Senhor, ele não estaria naquele barco. Ele estaria onde? Em Nínive. Pessoal, a palavra adoração e a palavra serviço, trabalho, é uma palavrinha hebraica chamada avodá. Essa palavra ela tanto serve para um quanto serve para outro. Isso é muito profundo. Por quê? Porque quando você diz assim, vou trabalhar, em hebraico é como se você estivesse dizendo, eu vou adorar. O serviço no templo era chamado de trabalho, entendido como adoração. Avodá é isso, trabalho, serviço, adoração. Então qual era o serviço? Se ele fosse um verdadeiro adorador, qual seria o serviço, o trabalho de Jonas? Proclamar a verdade para aquela cidade. Compreende isso, pessoal? Quando Deus colocou o Adão no jardim, e Deus deu para ele a função de ele cuidar do jardim do Éden, aquele serviço, o cuidar, era adorar a Deus. Quando você trabalha, por isso que a Bíblia diz que quando nós vamos executar qualquer tarefa, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para quem? Para Deus, porque é adoração, o trabalho é adoração. Tem gente que foge, todo preguiçoso é um adorador de Satanás, todo. Pastor, eu tenho um filho que é muito preguiçoso, ele infelizmente está adorando mais ao diabo do que a Deus. Pastor, meu marido é assim, a minha esposa é assim, adoradores de Satanás. É forte isso, pesado, mas é para causar realmente uma revolta no coração daqueles que veem uma situação assim. Você já notou que tem pessoas que elas, uma vez eu perguntei para uma, o que você mais gosta? De dormir. Eu falei, então morra. Não faz sentido. Não, que eu tenho mais prazer dormir. Eu gosto tanto de dormir. Eu tenho prazer de dormir. Claro, 8 horas de sono, mais do que nunca é justo. Mas tem pessoas que é o seguinte, elas dormem 25 horas. Pastor, mas só tem 24, não. Mas o preguiçoso já arruma mais uma hora para dormir. O preguiçoso, ele é o adorador do Deus desse século. Veja que o que Deus diz Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, correto? O que Deus quis dizer? Eu fico bolado com esse pessoal religioso que diz assim, olha, está escrito, nós temos que descansar no 7º dia, nós temos que descansar no 7º dia, só fala do descanso. Por que não fala que tem que produzir os 6 dias primeiro? Temos que produzir primeiro os 6 dias, temos que trabalhar os 6 dias. Ser adorador, sou hebreu, adorador do Senhor. Se ele fosse, ele não estaria dormindo. Não estaria dormindo. Atenção para os seus filhos. Adolescente é natural que durma muito mesmo. Está na fase, né? O adolescente, infelizmente, eu me lembro do meu período de adolescência. Mas não deixe se acostumar. Hoje tem meninos de 30 anos, menininhos de 40 anos, que ainda vivem com os pais. Menininho de 40 anos, que se o pai não botar comida na mesa, o indivíduo não come. A pergunta é, a quem eles estão servindo? Percebe? O adorador do Senhor é aquele que trabalha, é aquele que serve, é aquele que executa, é aquele que produz. Esse é o trabalhador. E se Jonas fosse de verdade esse camarada, ele não estaria dormindo despreocupado. Então, trazendo para a nossa realidade aqui, nós como igreja não podemos ter tranquilidade em ver as pessoas carecendo. Então a gente prega, a gente não pode carregar o sangue das pessoas na mão.
Evangelize onde você tem. Você tem pessoas no seu círculo que eu nunca vou conseguir chegar até elas, que pastor nenhum, que bispo nenhum, que apóstolo nenhum, que ninguém vai conseguir chegar até elas. Sabe por quê? Porque Deus o colocou lá exatamente para isso. Deus colocou lá você para isso. Tem situações que Deus criou com o único objetivo de que você pudesse proclamar a verdade para aquela pessoa. Então, pessoal, eu vou te fazer uma pergunta, não precisa responder, é uma pergunta retórica, mas é uma pergunta para você refletir. A pergunta que não quer calar é: veja só, essa semana, para quantas pessoas você falou de Jesus? Para quantas pessoas Deus te colocou frente a frente, você anunciou Jesus para elas? Não é só convidar para vir na igreja não, que às vezes nem tem tempo de ela vir na igreja. Nós estamos fazendo uma evangelização, evangelizamos um senhor, ele disse: não, à noite eu vou voltar para a igreja. À tarde ele morreu. Às vezes ele não tem tempo de voltar para a igreja, mas se houve no coração o desejo de voltar para Deus, ele foi salvo. O bacana disso é que a gente precisa evangelizar de maneira que as pessoas recebam. E por favor, não passe a mão na cabeça de quem quer que seja. Fale de Jesus com ousadia, com intrepidez. É mais difícil, é mais difícil, é mais duro, é mais duro. As pessoas vão querer ouvir um discurso desse? Não vão querer ouvir um discurso desse. Não vão querer ouvir mensagens como essa. É óbvio que não. Mas o fato é que eu e você vamos prestar contas com Deus. E aí, quando nós estivermos frente a frente, você e Deus, eu e Deus, o que a gente vai falar? Não, senhor, mas eu falei para ele na igreja. Tudo bem, mas é o seguinte: o que você falou de mim para ele? Proclame. Deixe a pessoa incomodada com a verdade. Se ela vai querer te ouvir ou não, se ela vai te amar ou não, pouco importa. Fale a verdade para as pessoas. Amém, pessoal? Cumpra o teu chamado, não fuja dele, senão você só vai afundar. Você quer prosperar de verdade? Use a tua riqueza para isso. Você quer ter ter muita saúde? Use a tua saúde para isso. Use todos os seus recursos. Faça o que você puder para você trabalhar a Deus. Não dê descanso às suas pálpebras, como disse Davi. Não dê descanso aos seus olhos, para que você possa sempre estar antenado, falando de Jesus para aquela pessoa que ainda não o conhece. Amém, pessoal? Fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração para você assim. Para você, pastor, às vezes eu sou uma pessoa tímida. Esqueça a timidez, fale de Jesus. Se você tiver vergonha de falar de Deus para as pessoas, Deus vai ter vergonha de apresentar você diante de tudo e de todos lá no céu. Eu só quero que você se entregue, sirva a Ele. Sirva a Ele, fale dele mesmo sem palavras. Edward Smith, um pregador do século retrasado, eu sempre falo isso para vocês, ele disse: evangelize, 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 se precisar, use palavras. Bacana isso, né? Ou seja, às vezes você está lá, é um mecânico, está arrumando o carro, mas aí o sujeito bateu na tua mecânica, olha, está lá, não tem mulher nua, não tem nada, linguajar sadio, respeito com os funcionários, e o camarada já vai sentir um ambiente diferente.